Eu sobrevivi à peste negra, mas desde então vivo como um fantasma entre vivos. Se minha voz chegou até você, ajude-a a não se perder. Curta este vídeo e se inscreva no canal, porque talvez seja a única forma de manter viva a lembrança de um tempo em que o próprio ar parecia carregado de morte. Era o ano em que os sinos das igrejas já não anunciavam missas, mas apenas funerais. Os monges enterravam corpos em covas coletivas, e o céu parecia cinza até nos dias de sol. Eu tinha 29 anos, filho de camponeses, mãos calejadas da terra, rosto queimado pelo frio e pelo sol, e acreditava que nada podia dobrar os homens do campo. Mas então veio a peste. Ela chegou como sombra trazida por ratos e pulgas, mas para nós era castigo divino. Vizinhos cochichavam que era o fim dos tempos, que o inferno havia se aberto. Eu vi os primeiros sinais em um mercador que desmaiou na feira. Sua pele estava marcada por manchas negras, e o cheiro que emanava dele era de carne apodrecendo ainda em vida. Dias depois, casas inteiras estavam lacradas, portas trancadas com tábuas e cruzes pintadas em vermelho, não para salvar, mas para avisar. Ali dentro não restava ninguém. Médicos cobertos da cabeça aos pés, com máscaras em forma de bico de pássaro, caminhavam pelas ruas segurando bolsas de ervas e vinagre, como se o perfume pudesse afogar o fedor da morte. As ruas, antes cheias de vozes, foram tomadas pelo silêncio quebrado, apenas pelo ranger de carroças carregando corpos. Eu caminhava por vielas estreitas, tentando não respirar fundo, sentindo o gosto metálico da doença se misturar ao ar. E mesmo quando ainda não havia sinais em mim, eu já sentia que ela me observava, como se a peste tivesse olhos. Cada tosse de um vizinho era um aviso, cada vela acesa em uma janela significava uma vida a menos. Naquela época, a esperança não era de viver, mas de demorar mais um dia para morrer. E sem saber eu caminhava entre os vivos e os mortos, sem perceber que logo seria colocado à prova. Antes da peste, nossa aldeia vivia do ritmo simples do campo. Acordávamos com o sol lavrando a terra, cuidando do gado, trocando grãos e vinho por sal e ferro com os mercadores que vinham de longe. As crianças corriam entre cabanas de madeira, e o cheiro de pão fresco misturado à fumaça das lareiras fazia parte do ar cotidiano. Eu não conhecia riqueza, mas conhecia constância, e acreditava que o mundo seguiria assim para sempre. Então os rumores começaram. Falavam de cidades inteiras onde os sinos dobravam sem descanso, de navios que chegavam aos portos repletos de mortos, de ratos que se espalhavam como praga viva. No início, parecia distante, apenas histórias de viajantes, mas logo os monges da igreja começaram a pregar sermões mais sombrios, dizendo que estávamos pagando pelos pecados do mundo. Vi pessoas cobrindo as portas com símbolos de proteção, outros se autoflagelando em procissões, acreditando que o sangue poderia aplacar a ira divina. Quando os primeiros sintomas surgiram em nossa aldeia, ninguém mais duvidou. A pele dos doentes se cobria de manchas escuras, como se a vida fosse apagada a cada nó roxo que surgia. Caroços doloridos cresciam no pescoço e nas axilas, e o fedor de pus se espalhava tão rápido quanto os sinos anunciavam as mortes. A vida deixou de ser rotina e se tornou sobrevivência. As ruas, antes cheias de vozes, foram dominadas pelo medo. Vizinhos evitavam olhar uns para os outros, parentes se afastavam dos seus, e até padres começaram a recusar entrar em casas contaminadas. A superstição se misturava à ciência frágil do tempo. Alguns diziam que carregar ervas no bolso afastava o mal. Outros acreditavam que o ar corrompido, o miasma, podia ser filtrado com vinagre e flores. Médicos com máscaras de pássaro andavam pelas ruas como espectros, enchendo o bico de suas máscaras com especiarias na tentativa inútil de purificar o ar. Eu os via passar e sentia que não eram salvadores, mas arautos da morte. Onde eles chegavam, os corpos logo eram levados. Era impossível não acreditar que o ar em si estava contra nós. Eu tentava me convencer de que minha juventude e força do campo me manteriam seguro, mas cada tossida de um vizinho me lembrava que a peste não escolhia. A cada dia éramos menos,
E mesmo quando o sol nascia, o mundo parecia mergulhado em noite eterna. O primeiro sinal de que a peste havia finalmente me alcançado não foi no meu corpo, mas nos olhos de quem eu conhecia. Meu vizinho, que partilhava do mesmo pão e da mesma água comigo desde criança, caiu no chão diante da própria casa, tossindo sangue tão escuro que parecia tinta. Tentamos ajudá-lo, mas em poucas horas seu pescoço estava tomado por inchaços roxos, e o cheiro que saía dele não era de suor ou doença comum. Era o cheiro de morte viva, um odor que grudava na garganta e no coração. Ele não durou até o nascer do sol. Sua família foi trancada dentro da casa, a porta selada com madeira e marcada com a cruz vermelha que todos temíamos, e dali de dentro só se ouviam gemidos até que o silêncio tomou conta. Eu voltava para minha cabana trêmulo, com as mãos sujas de terra, mas sentindo como se fossem de sangue. E então percebi em mim os primeiros calafrios, febre que subia e descia como onda, e uma dor latejante nas axilas. Meu corpo parecia pesado demais, a respiração curta demais, e pela primeira vez temi que não veria o próximo amanhecer. Nas ruas, carroças passavam arrastando corpos embrulhados em panos, jogando-os em valas comuns, onde padres jogavam punhados de cal para tentar conter o cheiro insuportável. O sino da igreja já não parava de tocar, e as pessoas passaram a cobrir o rosto com panos encharcados em vinagre, como se isso fosse suficiente para deter o invisível. Cada esquina escondia um cadáver. Cada esquina escondia a possibilidade de ser o próximo. À noite, ouvia gritos de desespero misturados a rezas, e no silêncio que seguia, o som dos ratos correndo pelas vielas, livres entre vivos e mortos. Eu tentava acreditar que era apenas um resfriado, que os calafrios não significavam nada, mas dentro de mim sabia. A peste havia colocado as mãos em meus ombros. A cada tosse seca, a cada suor frio, eu sentia como se alguém respirasse ao meu lado, uma presença que não precisava se mostrar, porque já dominava tudo ao meu redor. Era o próprio ar, carregado de maldição. E foi assim que percebi que já não caminhava entre vivos e mortos. Eu era um dos escolhidos pela peste, e ela vinha me buscar. Não demorou para que a doença deixasse de ser sombra e se tornasse carne em mim. A febre queimava por dentro, fazendo o mundo girar em volta da minha cama como se o teto fosse se soltar a qualquer instante. Cada inspiração era curta, dolorida, como se o ar estivesse em brasa. Os caroços escuros surgiram primeiro nas axilas, depois no pescoço, duros e latejantes como ferro em brasa preso à pele. A cada toque, uma dor aguda me fazia contorcer, e o pus que se acumulava ali tinha o cheiro ácido da morte que já rondava minha cabana. Eu não estava sozinho. Minha irmã mais nova, que cuidava de mim, tossia ao meu lado com manchas roxas subindo pelo peito. Ela tentou me alimentar com caldo ralo, mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a tigela. Em pouco tempo seus olhos perderam o brilho, e tudo o que restou foi o som do seu respirar pesado, até que uma noite se calou de vez. Não tive forças para enterrá-la. Apenas ouvi os monges baterem na porta e arrastarem seu corpo como tantos outros. Eu queria chorar, mas nem lágrimas restavam, só febre. Os médicos da peste apareceram uma vez encapuzados com aqueles bicos de pássaro cheios de ervas que mais pareciam urubus rondando. Um deles disse que a única chance era sangria. Cortou meu braço e deixou escorrer o que acreditava ser veneno. Tudo o que senti foi a fraqueza aumentar, minhas forças drenadas junto com o sangue. Depois passaram a esfregar vinagre em minha pele, queimando os caroços como se a dor fosse capaz de enganar a morte. Rezavam, desenhavam sinais da cruz, e um deles até deixou um amuleto de ferro sobre minha cama, dizendo que afastaria o mal. Nada disso impedia o delírio. À noite, eu via vultos no canto da cabana, sombras que se moviam mesmo quando o fogo da vela estava apagado. Eu ouvia passos e sussurros, vozes sem corpo chamando meu nome, e comecei a acreditar que eram os mortos da vila me chamando para me juntar a eles. Cada batida do meu coração parecia ser a última, e eu já aceitava que a morte vinha buscar o que era dela. Mas por algum motivo, ela hesitava. Permanecia no limiar,
observando como se estivesse decidindo se deveria me levar ou me deixar condenado à lembrança. Eu não sei quanto tempo fiquei preso entre a febre e o delírio, mas lembro da sensação de estar com um pé no mundo dos vivos e outro já afundado no reino dos mortos. Meu corpo queimava como se eu estivesse deitado sobre brasas e ao mesmo tempo tremia como se estivesse nu na neve. As feridas no pescoço latejavam, expelindo pus que escorria quente e ácido, enquanto minha respiração falhava em intervalos cada vez mais longos. Eu já não distinguia sonho de realidade. Via minha mãe, morta há anos, sentada ao meu lado, acariciando meu rosto com mãos geladas. Via meu pai me chamando do campo, como se a vida simples ainda existisse. Mas entre essas visões, vinham outras mais sombrias. Figuras encapuzadas cercando minha cama, rostos deformados pela doença se curvando sobre mim, sussurros dizendo que era hora de descer à vala com os demais. A cada vez que fechava os olhos, eu sentia mãos puxando minhas pernas para baixo, tentando me arrastar. Não sei se foi instinto, teimosia ou milagre, mas a cada puxão eu me agarrava à cama, ao feno, ao pouco de vida que me restava. Em algum ponto da noite, a febre atingiu seu auge. Meu corpo arqueou sozinho como se estivesse sendo quebrado em duas partes, e um grito que não parecia humano saiu da minha boca. Depois disso, veio o silêncio absoluto. Achei que fosse a morte, mas ao invés de escuridão, senti a febre ceder. Não desapareceu, mas começou a recuar, como se algo houvesse desistido de mim. Minhas mãos, que até então estavam frias como pedra, voltaram a sentir o calor da própria pele. Quando abri os olhos, a vela ainda queimava fraca no canto da cabana, e percebi que a noite havia passado. Pela primeira vez em dias, consegui encher os pulmões de ar sem a sensação de estar respirando vidro. Eu estava vivo. Exausto, mas vivo. Levantei-me com dificuldade e fui até a porta. Lá fora, o silêncio da aldeia era mais mortal do que qualquer febre. As ruas estavam vazias, as casas lacradas, e no ar pairava o cheiro de cal e carne queimada. Eu sobrevivi, mas o mundo em volta já não era o mesmo. E uma pergunta começou a me perseguir. Por que eu, entre tantos, havia sido poupado? Sobreviver à peste negra não foi vitória, foi condenação. Quando voltei a caminhar pela aldeia, o silêncio era absoluto. Portas lacradas com cruzes vermelhas, janelas quebradas, cabanas abandonadas. Os sinos da igreja haviam parado, porque já não havia mais quem tocasse, e os campos antes cheios de vozes e risos, agora estavam tomados por ervas crescidas sem dono. Eu, um homem de 29 anos, ainda respirava, mas ao meu redor só restavam memórias e fantasmas. Vi carroças queimadas, cheias de roupas manchadas de sangue seco, vi padres enterrando valas coletivas tão fundas que pareciam não ter fim, e cada passo ecoava como se fosse proibido estar vivo naquele lugar. Sobreviventes eram poucos, espalhados, cada um carregando a mesma pergunta: por que nós? Alguns acreditavam que fomos escolhidos por Deus, outros que fomos esquecidos pelo diabo. Eu só sentia a culpa de estar ali enquanto tantos, mais fortes ou mais justos que eu, apodreciam sob a terra. As noites nunca voltaram a ser tranquilas. Mesmo curado, às vezes acordo com febre, como se a peste ainda estivesse dentro de mim, esperando a hora de retornar. Quando me olho no espelho d'água do poço, não vejo mais o camponês simples que fui. Vejo um rosto marcado, mais velho do que deveria ser, olhos que carregam todos os que se foram. A peste passou, mas dentro de mim, ela nunca partiu. Por isso, se você está ouvindo minha confissão agora, não trate apenas como história antiga, mas como um aviso de que o impossível pode voltar a qualquer momento. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta história, para que a voz dos mortos não se perca no silêncio. Eu sobrevivi sim, mas sobreviver é só o começo, porque viver depois de ver o mundo morrer é a verdadeira maldição.